A paz de Cristo, queridos. Com alegria nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazermos aos professores e alunos amantes das Escrituras mais um subsídio teológico. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2019 Batalha Espiritual, e nós já estamos chegando na lição de número 7, que traz o título Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Nosso texto áureo está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: a tentação, no sentido religioso, é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. O nosso texto bíblico em classe é Mateus, capítulo 4, versículos 1 ao 11. Para iniciar esta pré-aula, eu começo dizendo que é muito fácil controlar nossas escolhas e atitudes nos momentos de paz e de tranquilidade. Mas é nos momentos de extrema pressão que revelamos o que há no mais íntimo do nosso coração. Quando tudo está bem, quando nós temos tempo, quando nós temos tranquilidade, fica fácil nós agirmos, nós pensarmos, nós escolhermos bem, mas é normalmente nos momentos de pressão, nos momentos em que nós somos provados, é que às vezes as nossas escolhas não acontecem como deveria. E com base nisso nós vamos analisar alguns casos, dois casos de provação. Israel sendo provado no deserto e Jesus também sendo provado no deserto, dois resultados totalmente diferentes. Para nós analisarmos Israel no deserto, eu convido você a ir para o livro do Êxodo, capítulo 17, e a gente vai analisar aqui rapidamente alguns versículos. Êxodo 17, versículo 1, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Veja que eles partem do deserto de Sim. A palavra no hebraico para deserto de Sim significa espinho ou barro. E segundo o mandamento do Senhor, eles saem então desse local, que significa espinho ou barro, e vão para Refidim, que significa descansos ou paradas ou lugares de descanso. Então veja, eles saem de Sim, que significa espinho ou barro, e vão, segundo o mandamento do Senhor, não segundo os seus próprios interesses, para Refidim, que significa descansos ou lugares de descanso. Então esta saída aí de Sim não é por acaso, não é pela vontade do próprio povo, mas é segundo o mandamento do Senhor. O texto deixa bem claro isso. Deus havia tirado o povo do barro, do espinho, do sofrimento, para levar ao lugar de descanso, mas eles não entenderam que estavam sendo provados. E é assim que acontece conosco também. Às vezes nós estamos em um lugar difícil, em um lugar sendo provado, um lugar de espinhos, e o Senhor nos tira e nos leva para outro local, e nós começamos a murmurar neste local também, não entendendo que aquilo é o Senhor nos provando. Eles não tiveram tempo, eles não deram tempo ao Senhor de prová-los. O Senhor estava provando. A falta de água era momentânea. O Senhor estava apenas testando para ver se esse povo o amava de verdade. E o povo falhou. Pensa você que o Deus que tinha tirado este povo com mão forte do Egito, que havia lançado 10 pragas sobre o Egito, que havia aberto o Mar Vermelho, agora deixaria o povo morrer de sede.
Deus estava apenas provando o povo, e este povo reprovou no teste do Senhor. O fato de não ter água lá não significava que eles iam morrer, pois havia uma rocha que os seguia e que era um manancial, que seria um manancial para eles. Veja ainda no capítulo 17 de Êxodo, versículo 3, tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? E eles começaram a murmurar, estavam comparando Moisés a José. José os tirou de Canaã e os levou ao Egito para livrá-los da sede e da fome. Havia fome em Canaã quando José convidou Jacó e seus irmãos a descerem para o Egito. E agora Moisés os havia tirado do Egito e estava levando de volta para Canaã, mas faltava água naquele momento. E eles estavam, ironicamente, fazendo uma comparação, ainda que talvez sem a intenção. Agora vejam o que aconteceu. Versículo de número 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Tu ferirás a rocha e dela sairá águas e o povo beberá. Veja bem, esta rocha que foi ferido aqui era Cristo. O bordão que Moisés usava na mão, a vara que Moisés usava, era tipo da cruz. E Moisés fere a rocha conforme o Senhor manda, e da ferida saiu água. Esta água aqui simbolizava o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que seria vertido por nós. Este momento aqui foi o Calvário de Israel. Foi o momento em que a rocha foi ferida e dela fluiu águas vivas. Quando Cristo foi ferido na cruz, quando Cristo foi para o madeiro, ele verteu não água, mas sangue para redimir todo pecador e para saciar todo aquele que tinha sede, todo aquele que tinha fome de justiça, foi saciado através do sangue de Jesus, que purifica, que limpa de todo o pecado. Esta rocha, então, que seguia Israel, era Cristo. Que rocha era esta? Olha só o que Paulo diz quando escreve a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10, ele diz assim, versículo 2: todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por onde Israel andava naquele deserto, a pedra, a rocha os seguia, e esta rocha era Cristo que dava vida, era Cristo que sustentava aquele povo no deserto. No versículo de número 7 de Êxodo 17 diz: e chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá significa tentação e Meribá conflito ou contenda, porque ali o povo entrou em conflito contra o seu próprio Deus. Então esta foi a tentação no deserto, quando o povo de Israel estava indo rumo à terra prometida. Este povo não passou no teste. Então nós vimos Israel no deserto, agora nós veremos o Senhor Jesus no deserto. E para isso você toma a sua lição. O texto é de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto fala de provação. Deserto fala também de privação, de escassez, de resistência. Também é local de preparação para algo maior. Moisés treinou 40 anos no deserto.
Moisés estava como príncipe no Egito. Ele era chamado filho da filha de Faraó. De repente ele mata um egípcio, é descoberto e então ele tem que fugir. Ele foge para onde? Para o deserto de Midian. Ali ele vai ficar 40 anos fazendo treinamento no local onde ele conduziria o povo, o grande povo de Israel. Quando Moisés foi conduzir o povo, ele não era inexperiente, ele conhecia cada detalhe daquele deserto, porque no deserto, durante 40 anos, Deus preparou Moisés para que nos próximos 40 anos Moisés passasse naquele mesmo deserto conduzindo pessoas. Talvez você não entenda o deserto que você está passando, mas o deserto é necessário. O deserto também é um local de preparação. Talvez o Senhor o esteja preparando. Veja o versículo de número 3, em que o diabo vem até Jesus e fala para ele transformar as pedras em pão. Porque Jesus está em jejum, 40 dias e 40 noites em jejum. O diabo estava dizendo: viva em benefício próprio, transforme as pedras em pão. Ele tenta nos tirar do propósito. Quando o diabo fala isso para Jesus, ele está tentando tirar Jesus do propósito, assim como ele tenta tirar a mim e a você do propósito maior, que é o reino de Deus. Olha só o versículo de número 4, como Jesus diz a ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem de Deus, ele tem convicção de qual é o seu alimento, a palavra que sai da boca de Deus. O que o homem de Deus precisa é do alimento espiritual que sai da boca de Deus. Você só pode entrar nesta guerra. Esta guerra não é contra carne nem sangue. Então você precisa estar alimentado espiritualmente para que possas vencer nesta batalha. Veja o versículo de número 6, quando o diabo diz: se tu és filho de Deus. Se tu és, veja só que é uma armadilha velha. Quem é filho de Deus não necessita de autoafirmação. O meu conselho é: não caia nessa. Satanás faz uma hermenêutica totalmente equivocada do texto. Ele diz assim: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ali, a seguir, ele vai embasar aquilo que ele acabou de dizer, usando um texto da Bíblia Sagrada, que é do Salmo 91. Mas ele está fazendo uma hermenêutica, uma interpretação totalmente equivocada, porque em lugar nenhum da Bíblia diz que nós podemos testar Deus, que nós podemos fazer essas loucuras. E ele está usando a própria Bíblia para tentar derrubar o próprio Jesus Cristo. Mas veja só o que acontece aqui. Versículo número 7, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus não pode ser tentado. E se você olhar para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz exatamente isso, que Deus não pode ser tentado. Deus a ninguém tenta, ou seja, ninguém que seja tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e também não pode ser tentado. Então, muitas vezes nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios questionamentos. O versículo de número 8 diz que o diabo o transportou a um monte muito alto. Então ele tenta atrair pessoas através da visão. Por isso que ele levou Jesus até um monte muito alto, para que Jesus contemplasse todos os reinos da terra. Então ele tenta derrubar através da visão. Por isso que o nosso textuário fala da concupiscência dos olhos e também da soberba da vida. Os olhos são a janela da alma. É através dos olhos que nós somos atraídos. E se nós não vigiarmos, nós podemos cair, nós podemos perder esta batalha. No versículo de número 9,
ele mostra tudo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Entenda esta parte, e aqui nós finalizamos esta pré-aula. Ele está dizendo assim, que todo o governo do mundo é dele. O governo sobre o mundo, Deus havia dado não ao diabo, Deus havia dado a Adão. Você conhece a história bíblica, você leu Gênesis. O governo Deus deu a Adão. Mas agora este governo estava com Satanás, porque Adão falhou. O primeiro Adão falhou no propósito de exercer a mordomia, de exercer o governo. E Jesus veio exatamente para restaurar esse governo que o primeiro Adão havia perdido, e restaurar este governo e entregar ao homem novamente. Jesus veio para restaurar aquilo que Adão perdeu, para recuperar aquilo que Adão perdeu por meio da cruz. A proposta que o diabo está fazendo para Jesus é para que ele anulasse a cruz. Ele está dizendo: olha só, levou ao monte alto, mostrou e disse: tudo isso te darei. Veja, você não precisa ir para a cruz. Está em meu poder, eu posso te dar. Mas eu vejo aqui que Jesus escolheu a cruz, porque no versículo de número 10, Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando Jesus fala esta última frase, o versículo seguinte diz que então o diabo o deixou e chegaram os anjos que o serviram. Esta última frase de Jesus, no versículo de número 10, foi o nocaute, foi aquele momento em que Jesus triunfou ali no deserto. Veja só que paradoxo. O primeiro Adão, ele estava no jardim, ele estava no Éden, ele estava num paraíso. E neste lugar, no paraíso, ele foi derrotado pelo diabo. O último Adão, que é Jesus Cristo, estava num deserto, estava há 40 dias e 40 noites em jejum, foi tentado pelo diabo e venceu, para mostrar que Deus pode dar autoridade ao homem, através do poder do nome de Jesus, de vencer o diabo. Você também pode vencer. Então aqui esta lição, a tentação, batalha por nossas escolhas e atitudes. Que esta lição lhe sirva de âmbito, de parâmetro, para que você tome as escolhas certas e exerça as atitudes corretas. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, em nome de Jesus.